Perder o emprego deixa qualquer um sem chão. Mas talvez perder o chão era o que você precisava para aprender a voar. Para aumentar o conhecimento e ampliar a visão de mundo, começa agora o nosso programa Ponto de Vista. Hoje com o tema Desemprego, driblando a crise com o empreendedorismo. E para falar sobre este assunto, eu recebo hoje aqui com muito prazer o Cristiano Sabac, que é consultor de carreira, palestrante, diretor do Instituto Inteligência Interpessoal e já é nosso convidado assim cativo aqui do Ponto de Vista. Muito bem-vindo mais uma vez, Cristiano. Obrigado, Michele. É um prazer estar aqui sempre com vocês. Gostou da nossa casa nova? Que quando você veio era outro estúdio, não foi? Exatamente, gostei. Dá para notar a diferença. Tá mais claro, tá mais vivo também, não é? É, estamos chique. Isso é bacana. Estamos demais agora. Ficou mais ainda bonito, mais interessante ainda o programa. É o que eu digo, o conteúdo tá o mesmo, mas a qualidade que a gente está entregando tá bem mais gostosa, não tá não? Que bom. Uma maravilha. E também no nosso bate-papo aqui de hoje, ela que vocês vão conhecer, que história fantástica, da Yasmin Franco Magalhães. Ela é estudante de fonoaudiologia, empreendedora e dona, criadora da empresa Brigadeiros pelo Mundo. Bem-vinda, Yasmin. Obrigada. Menina, que história fantástica, viu? Pois é, correndo atrás aí, né? Já a gente vai saber por que Brigadeiros pelo Mundo. Ela não quis um brigadeiro em Salvador, um brigadeiro na Itinga. Não, é um brigadeiro pelo mundo inteiro. Pois é, vamos contar essa história aí. Isso é maravilhoso. Só que antes da gente contar a história da Yasmin, vamos para dados? Olha só, segundo a pesquisa nacional por amostra de domicílios, PNAD contínua, divulgada em março deste ano pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, a taxa de desemprego no Brasil ficou em 14,4% no trimestre encerrado em fevereiro, atingindo mais de 13 milhões de pessoas. Ou seja, um número muito considerável. Não é não, Cristiano? Quando a pessoa pega aquela carta de demissão, qual é a primeira coisa a fazer? A primeira coisa a fazer é respirar fundo. Isso. Eu sempre digo que é bom. Você passa um luto, porque é uma perda, né? Então, passar um luto pelo menos de 3 dias a 1 semana para retomar. Agora, não dá para ficar paralisado ou paralisada e achar que não tem caminhos, né? É claro, tem muita gente que tem a facilidade para encontrar um novo trabalho, no que eu digo respeito a gosta de trabalhar para alguma empresa, para alguma instituição, mas pode ser uma oportunidade também para aquela pessoa que sempre quis empreender e ver ali o momento para que possa realizar esse sonho, que é um sonho de mais ou menos 70% dos brasileiros. Olha que interessante. Às vezes é aquele empurrão que faltava, né? Às vezes a pessoa assim, sempre quis fazer uma coisa, mas tem o medo, estou na zona de conforto, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso logo mais para frente. E talvez aquela puxada de tapete, aquela saída do chão, daquela estabilidade que você tinha, te impulsione para isso, né? Mais um dado, olha só, de acordo com o Sebrae, mais de 11 milhões de empresas foram criadas por necessidade nos últimos 3 anos e meio aqui no Brasil. A crise econômica fez crescer o chamado empreendedorismo por necessidade, que estava em queda no tempo de crescimento da economia. Porém, de 2014 para cá, mais ou menos quando o Brasil mergulhou, né, em uma recessão, uma parcela maior de pessoas abriu empresa por falta de trabalho e não por encontrar uma boa oportunidade de negócio. E aí eu vou para aquela pergunta. Qual é o risco disso, Cristiano, de empreender por necessidade? Pois é, é bom falar do empreender por necessidade, porque são 2 coisas aqui no que diz respeito ao empreendedorismo. É o empreender por necessidade e empreender por oportunidade. Empreender por necessidade é justamente aquelas pessoas que se encontraram desempregadas ou que precisam até de um complemento de renda devido àquela recessão que começou em 2014 e procuram entender como criar, né, ou como fazer mais dinheiro, digamos assim. Só que isso acarreta em pouco planejamento nenhum, né? Então, e isso tem uma tendência de dar bastante errado. O Brasil ele é considerado um país de empreendedores, né? Mas a gente sabe também que uma boa parte das empresas abertas, elas acabam fechando
em pouco tempo. Por quê? Por falta de planejamento. Então, empreender por necessidade é um risco, não é? Então, aquele dinheiro que você ganhou da rescisão ou do FGTS, você pegar essas reservas e aplicar completamente, acreditando que vai dar certo 100%, é um risco muito grande. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu sei que você deve estar pensando, meu Deus, e agora apliquei? Calma que a gente vai resolver esse problema. A gente vai conversar sobre isso. Mas antes eu quero saber da Yasmin, você sempre quis ser empreendedora ou foi por necessidade? Olha, no início foi por necessidade. Na verdade, eu comecei agora mesmo com a Brigadeiro pelo Mundo. Já tem menos de um ano, na verdade. Só que pelo fato de precisar desse dinheiro para poder vivenciar mesmo a faculdade, mesmo estudando em faculdade pública, é muito difícil se manter lá dentro só com o dinheiro dos meus pais. Então eu vi essa necessidade de arranjar uma renda extra para ajudar na minha casa. E também pelo fato de, como diz o nome, né, Brigadeiro pelo Mundo, ter esse dinheirinho guardado para poder viajar, que é o que eu gosto. Que, na verdade, as pessoas acham o seguinte, mas faz faculdade pública, não paga faculdade, para quê? Não precisa. Mas não é só isso, né? Com tem certeza. todo o deslocamento, tem os custos dos livros, tem os cursos que você quer fazer para o seu... Com certeza. Fonoaudiologia, nós, da área de comunicação, usamos muito do serviço dos fonoaudiólogos. E a gente sabe que tem os instrumentos, tem várias coisas que vocês utilizam, que tem um custo nisso. Com certeza. Então, você pensa, o seu ponto de vista foi, vou ajudar em casa, vou me ajudar. Mas olha só que coisa, deu muito certo esse negócio. Com certeza, isso. Eu não esperava, na verdade, que fosse dar certo, né? Era meu sonho mesmo, eu tenho esse sonho, na verdade, de conhecer outros lugares. E eu vi nisso daí, por conta da necessidade, a oportunidade, como você falou, de poder conhecer outros países. Então, assim, é minha meta, na verdade, mas o foco principal é me manter na faculdade. Temos palavras interessantíssimas. Sim, aí, hein, Cristiano? com certeza. Foco, meta. Pois é. Pois é, são palavras de empreendedora. Né? Olha! Então, de repente, a gastronomia aí está ganhando uma empreendedora, né? Mas pode ser um excelente exercício para a profissão que ela está apostando, que é de fonoaudiologia. Porque ela começa a entender de mercado. Né? Olha só. E saber de que maneira isso pode impactar, não só ela atuando profissionalmente, de repente num hospital, numa clínica, mas também tendo o próprio negócio. Né? Entender como é que funciona isso, como é que se planeja, onde é que estão as oportunidades. Então você já está querendo contar para a gente o seguinte, que uma coisa pode não excluir a outra. Sim. Podem caminhar, continuar caminhando juntas e complementares. Sim, com certeza, com certeza. E principalmente porque ela dá para perceber que ela encontra paixão nisso aí. Até o nome é vinculado a uma paixão, né? E mexe com uma paixão nossa também, porque a gente fica um pouquinho com água na boca. Eu quero saber, eu quero um parêntese aí, para deixar você também com vontade aí em casa. Trouxe uma amostra do Brigadeiro? Claro que eu trouxe. Aguente seu coração, no Não ia último deixar bloco sem. vai ter. Aí te conta. É uma pena, eu acho que é uma injustiça ainda a televisão não ter evoluído, para o telespectador sentir, né, o cheirinho, Pois o gosto. é. Mas a gente vai, acredite na gente, a gente vai dizer para vocês como tá bom, vocês confiam, né? Gente, olha só. Ainda de acordo com dados da PNAD contínua, divulgada pelo IBGE em março, a renda média real do trabalhador foi de R$ 2.285 no trimestre encerrado em fevereiro. E aí a gente vai para mais ou menos aquilo que a gente já conversou aqui. Muita gente também vai atrás, Cristiano, desse complemento de renda, dessa vontade de ganhar mais dinheiro. Só essa motivação também é um risco? Essa motivação é um risco. Não é? E principalmente porque a gente está aí, como você bem falou logo no início, a gente está com 3 milhões de desempregados. Então, se eu tenho um serviço para oferecer, eu tenho um produto para oferecer, mas não tenho para comprar, como é que você sustenta isso daí? É por isso que eu estou falando de planejamento, o quanto é importante o planejamento quando você vai empreender por necessidade. E quando você empreende por oportunidade, normalmente o empreendedor por oportunidade ele já tem essa visão, né? De saber que tem que planejar para poder ser mais assertiva nos negócios. Como planejar? Se a gente fosse pensar assim, umas regrinhas básicas. Olha, primeiro é bastante pesquisa. Pesquisa no nicho de mercado que você vai atuar, não é? no ramo de atividade, entender como é que está o país, apostar, hoje o que a gente pode falar muito é da quarta revolução industrial, da indústria 4.0,
como alguns costumam chamar, que está completamente voltado para a tecnologia. A gente sabe muito bem que nos últimos 10 anos, a evolução, por exemplo, dos smartphones... Impressionante. Né? Isso impactou na forma como se faz publicidade, na forma como se consome produtos e serviços. E o empreendedor, não é? E a própria Yasmin deve estar ligada nisso, de que essa tecnologia, ela pode ajudar, ela pode atrapalhar. Agora, é preciso estar ali na linha de planejamento também, para que possa jogar ali a favor. Yasmin, se fosse listar assim, as 3 principais dificuldades que você encontrou até o momento agora com a sua empresa, quais seriam? Olha, a primeira, sem dúvidas, é conciliar meu tempo com a universidade. É muito difícil, porque não tem só a universidade em si, né? Tem as disciplinas que eu já pego, além de pesquisa, extensão, tudo que eu posso me envolver na faculdade, porque não é só isso da viagem, né? Eu tenho um amor mesmo pela fonoaudiologia, eu gosto muito. E me vejo também nesse ramo, não só nos doces, no caso, pretendo continuar nos dois. A segunda dificuldade, creio que você lidar com críticas que muitas vezes não são para... Como é que eu posso dizer? Vai pegando, Pra Cristiano. encorajar. Tempo, Isso. crítica. Exatamente, Vamos lá. sabe? E a terceira? No ambiente como assim, eu me vi na necessidade de fazer um valor agradável para o pessoal, até porque o ambiente que eu vendo meus produtos é um ambiente que não tem como eu aumentar, sabe? Tipo, simplesmente colocar um valor muito alto no produto, porque eu sei que as pessoas que estão ali passam pelas mesmas dificuldades que a minha, outros muito até pior. Então, essa foi uma questão, tipo, eu lido com muitas críticas, já lidei com muitas críticas, assim, no início. Muitas me ajudaram a evoluir, mas muitas outras era mesmo para desencorajar totalmente. E a terceira dificuldade, deixa eu pensar. Enquanto ela pensa na terceira dificuldade, e Cristiano segurou aí tudo que ela falou, a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos. Não saia daí. Isso é Ponto de Vista, hoje falando sobre desemprego, drible a crise com empreendedorismo. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre desemprego, drible a crise com o empreendedorismo. E aí, Yasmin estava pensando na terceira dificuldade. Será que ela lembrou? Lembrou da terceira dificuldade? Vamos recapitular. Se você ligou agora a televisão e não está sabendo, né? No primeiro bloco, a gente terminou com Yasmin falando quais eram as 3 principais dificuldades que ela enfrentou montando a empresa dela, Brigadeiros pelo Mundo. Isso. Então, a primeira foi... conciliar o tempo com a faculdade. Exato. Segundo foi críticas, que às vezes não eram construtivas. Me parece que talvez no preço, desestimulava, né? também. Que desestimulava e tal. E a terceira? A terceira foi a linha de produção, ter aumentado. Sim. Então, assim, eu comecei, além do brigadeiro, vender brownies. Então, isso daí fez com que reduzisse um pouco o meu tempo com relação aos doces e mais dificuldade ainda de conciliar com a faculdade. Pra gente entender um pouquinho do seu negócio. Sim. Você começou a produzir em casa mesmo? Isso, em casa. Eu comecei, na verdade, na época de cursinho para vestibular. Eu só vendia brigadeiro justamente porque eu achava o valor muito alto e meus pais não tinham essa condição de me manter muito tempo durante o cursinho para vestibular. E aí eu vi a necessidade de começar a vender esses doces. E você mesmo fazia sozinha? Alguém te ajudava? Não, sozinha. Só Sempre você? fiz sozinha, Não chamava nenhuma amiga minha, vem aqui, Não. um negócio bobo aqui em casa. E terceirizava assim o serviço? Não, meu namorado que me ajuda geralmente com o deslocamento, assim, né? Ou quando eu tô muito apertada no tempo, geralmente ele me ajuda também. Mas, no geral, sou eu que faço sozinha. E aí eu comecei a vender os brigadeiros no cursinho para vestibular, depois entrei na faculdade e eu comentava com as pessoas que eu já tinha vendido esses doces e o pessoal pedia. Falava, quando é que você vai começar a vender e tal. Aí comecei. E deu certo. Comecei só com os brigadeiros. E aí, a partir do início desse ano, comecei a vender os brownies, que deu certo.
E aí, como eu vendia, eu levava muita quantidade de brigadeiro por dia, eu ficava o dia todo na faculdade para conseguir vender. Os brownies, pelo fato de ser um valor mais alto do que os brigadeiros, eu comecei a substituir um pouco a quantidade. Então, eu comecei a levar metade brownie, metade a quantidade que eu levava antigamente de brigadeiros. Como é que a gente faz uma análise de muita informação pra gente? Ela está pensando como empreendedora. Pensando só não. Ela age como uma empreendedora. Ela falou da questão do tempo, mas perceba que logo no final ela começou a observar como é que tinha que fazer, com quantidade de brownie e quantidade de brigadeiro. Opa, se não dá pra tudo, vou... Exatamente. Então, assim, isso é coisa de empreendedor, não é? E precisa desse olhar. Você está completamente correta. No que diz respeito ao tempo, isso é um problema também de todo empreendedor. Sempre, tá? Eu sempre costumo dizer que quem empreende, quem se torna empresário, né? Ou empresária, acaba trabalhando muito mais do que quem tem carteira assinada. Existe E às muito vezes mais é uma tempo. mentalidade diferente, né? Vou ser dono, vou ficar com minhas havaianas pra cima, não é bem assim, não. Exatamente, Michele. Esse é o grande equívoco do empreendedorismo por necessidade, por exemplo, entendeu? Ou até por oportunidade, pensa a curto prazo. Não entende que até ficar trabalhando de casa, isso é um resultado de um longo prazo, né? Trabalhando para você mesma. Essa questão do tempo realmente é gerenciar, sempre. E sempre vai estar apertado, Com tá? certeza. Quanto mais ideia você tiver, então, você vai sentir isso. E outra coisa, quanto mais ideia você tiver também, mais crítica você vai receber. Com certeza. Porque quem Exatamente. empreende está dando a cara a tapa, não é? Principalmente você tá inovando, né? Exatamente. Que é o que o empreendedor faz. Então, isso incomoda muita gente, né? E aí você tem que prestar atenção, por exemplo, você tem que prestar atenção no preço que você coloca, tomar conta da qualidade, tudo, como você apresenta seus produtos, sim. Mas entender também, saber ouvir o feedback dos seus clientes, das outras pessoas, o feedback é importantíssimo para o empreendedorismo, mas ficar atenta para não assimilar muita crítica negativa, porque você vai acabar se sabotando e desacreditando seu próprio negócio. Exatamente. E foi o que aconteceu no início. Por essas críticas que eu recebia no início, que você... Assim, foi logo no início mesmo que eu comecei a vender na faculdade. Porque como eu tinha necessidade desse dinheiro, eu levava em uma quantidade muito maior. Então, o espaço era pequeno, a apresentação do produto não era perfeita. Então, tudo isso contribuía, entende? Só que eu ficava assim, tipo, preocupada, mas eu não sabia como lidar com esses problemas. E eu acho Christian que... tá amando, Olha você tá só, diante de um sim. case maravilhoso, né? Muito, Quando sim. ela fala assim, não era apresentável, olha só, ela mesma tá reconhecendo. Ela já tem os insights. Exatamente. Perfeito. O que é muito raro, principalmente quem está começando a empreender, porque normalmente a sua geração, quando eu vejo empreendendo, querem um resultado muito a longo prazo, não tem esse tipo de insight, não é? E muitas vezes não se deram a oportunidade nem de pegar um ônibus ou um metrô para entender o que oferecer como serviço e produto, porque você vende, né, para pessoas, não é? E você tem que entender um pouco da vida daquelas pessoas. Exatamente. E da necessidade daquelas pessoas também. E você apostou nisso. Exatamente. Perfeito. E aí, gente, o que acontece com aquela pessoa que a gente já comentou aqui, que está longo tempo numa carreira totalmente estável e, de repente, pimba, chega a carta de demissão. Isso está acontecendo muito aqui no Brasil. E acha que, bom, agora eu vou empreender. E isso, para mim, vai ser uma garantia de sucesso, porque, olha, eu tô com o dinheiro da rescisão, tô com isso, tô com aquilo, vai dar certo. Só que, pelo contrário, aí vamos para um dado que o Cristiano pontuou, e eu vou trazer dado estatístico, em torno de 20% das novas empresas no Brasil fecham antes de completar o primeiro ano, esse dado do Sebrae. E ao final de 4 anos, metade já deixou de operar, segundo dados do IBGE. Exatamente. Então, não é garantia de sucesso. Então, eu tenho 2 perguntinhas aqui. O que fazer para o dinheiro da rescisão não ir todo embora? E segunda, todo e qualquer pessoa pode empreender? Olha, vai depender muito. Vamos para a primeira. Vamos pra primeira. O que fazer com o dinheiro da rescisão? Vai investir tudo logo de uma vez? Eu sempre digo que é necessário cautela. É preciso planejamento. Empreender também tem que ter planejamento. Senão você vai se perder nas contas, se perder no tempo.
e uma série de outras questões, né? É claro que a gente, quando tem um grande sonho, e eu sempre sou um incentivador de sonhos, eu sou entusiasta de sonhos, mas eu sou entusiasta daquele sonho em que a pessoa quer colocar em prática, não é? E começa a ter uma visão de mercado também. Então, isso é bastante importante para você saber como você vai investir o seu dinheiro, não é? Ter uma reserva, ela é importante. Principalmente esse dado, quando vem do fechamento das empresas, uma das principais causas é falta de capital de giro. Então, Ou seja, pegou todo o dinheiro que tinha de reserva, colocou na hora que precisou, ou que caiu, ou que ainda o negócio não pegou, porque tem o tempo do negócio maturar. exatamente. Acabou o fôlego. Porque a urgência, aliás, nós como brasileiros, nós queremos tudo para ontem. Então, é um tipo de comportamento que leva a gente a querer resultado a curto prazo. Então, imagina, se em 4 anos, né, a média para uma empresa realmente começar a dar lucro, ter um retorno, vai de 4 a 5 anos. E esse é um tempo muito grande para as pessoas. É por isso que, às vezes, a maioria dos empreendedores, ela se desestimula, não é? Então, isso é bastante complicado. Agora, quanto no que diz respeito à segunda pergunta, qual foi? Se toda e qualquer pessoa pode empreender. Olha, eu enxergo muita capacidade nas pessoas. Eu escuto muito ideia empreendedora, mas nem sempre a pessoa ela tem o instinto empreendedor, não é? Não só de colocar a mão na massa, às vezes tem uma ideia, mas precisa de alguém que a execute. Entendeu? Ótimo. Então, isso daí é preciso desenvolver parcerias, e parcerias confiáveis, né? Porque tem muita gente aí querendo tirar a oportunidade, né? Querendo se juntar, formar uma parceria, não por oportunidade, mas por oportunismo. Eu sempre digo. Sim, bem diferente. É bem diferente. A gente precisa estar muito atento, porque isso envolve relações de confiança, essas relações de parceria. Então, É um casamento, gente. É um casamento, Sociedade, exatamente. o negócio é um casamento. Sociedade. É por isso que hoje em dia eu aposto muito nas questões das parcerias. Você tem a sua empresa, eu tenho a minha empresa, ótimo. Inclusive, recentemente, não só a questão do microempreendedor individual, o MEI, né? Mas você pode ser um microempresário, né? A empresa de uma pessoa só, sem necessariamente ter um outro sócio. Tá? E isso é preciso a gente saber como gerenciar para poder se colocar e se posicionar no mercado com o seu próprio negócio. Pois é. Aí eu trago um dado aqui, é o seguinte. Segundo pesquisa feita pelo Endeavor, os empreendedores brasileiros têm as seguintes características: otimismo, autoconfiança, coragem para aceitar riscos, desejo de protagonismo e resiliência e persistência. Yasmin, você se reconhece nessas características? Sim. Você acha que tem todas elas? Sim, sim. Eu sou muito persistente. Eu acho que se não fosse a minha persistência, eu já teria desistido. Porque é muito difícil. É muito, muito difícil para mim sozinha conseguir seguir assim no meu negócio, sabe? E não só com os brigadeiros, os brownies, mas tem as encomendas também, que eu faço encomendas. Períodos específicos, como Páscoa, que a demanda é muito maior. Então, para ter essa possibilidade mesmo de atender e satisfazer todos os clientes, eu acho que só com muita persistência, porque é bem complicado. Aí tem uma frasezinha assim, quando o negócio vai dando certo, que a pessoa fala assim, também Yasmin teve sorte, né, gente? É típica, né? Competência e habilidade ninguém conta, Pois não é? Aí, me corrija se eu estiver errado, tem Tiger Woods, que fala o nome do maior golfista do mundo. Isso. Pois é, tem uma frase dele que é fantástica. Ele fala assim, eu tive sorte, mas só depois que eu comecei a treinar 10 horas por dia. Minha gente, pelo amor. Sorte todo mundo quer, né? Pois é. Fé no negócio todo mundo tem, mas tem que batalhar. Com certeza. Aí eu te pergunto, Cristiano, para quem não tem essas características todas, né, de empreendedor, é possível desenvolver? É possível desenvolver, né? Então, se você quer, você tem que apostar no desenvolvimento de habilidades. É o que Tiger Woods falou. Você treinava 10 horas por dia. Para a gente desenvolver a habilidade, a gente tem que treinar. Não é? Então, com certeza, ela deve ter treinado já ali na prática mesmo, a Yasmin fazendo a apresentação dos seus produtos, conversar com os clientes, não é? Então, você vai fazer cálculos. Então, ela vai desenvolvendo competências e habilidades a partir da prática, né? Que é um treino.
Então, mas tem gente que não tem lá muita aptidão para isso. E aí é que acaba degringolando o negócio. E aí o primeiro passo é o quê? Se autoconhecer. Sim. Para aí você ver Certo. quais são os seus pontos fracos e fortes e trabalhar nisso aí. Tá gostando, né? Então não saia daí que no próximo bloco a gente vem de quiz, vem de mais bate-papo sobre esse assunto, de mais história da Yasmin, com brigadeiros pelo mundo, que eu vou comer aqui mesmo, neste nosso mundo do ponto de vista. E que aí a gente já volta. É ponto de vista. Estamos de volta com o Ponto de Vista, hoje falando sobre desemprego, drible a crise com empreendedorismo. E eu vou fazer uma correção, que eu estou aqui eu quero comer mais de um. Então eu estou chamando brigadeiros pelo mundo, mas não é brigadeiro pelo mundo. Mas na minha hora de experimentar vão ser 3 brigadeiros. Sem problemas nenhum. Yasmin, quem foi quem te incentivou nesse projeto? Olha, meu incentivo maior no início foi meu namorado. Com o projeto. Fala o nome do digníssimo. Gabriel. A Gabriel tá ali atrás. Vou pegar um take de Gabriel pra gente botar na edição. Pra gente conhecer Gabriel. Afinal, Pois é. merece palmas, um grande incentivador. Isso é maravilhoso. Ele e minha família. Meus pais sempre me apoiaram, sempre... Assim, minha mãe se chateia um pouco porque ela acha que eu extrapolo com relação a horários. Então, geralmente, eu vou dormir 4 horas da manhã pra acordar no outro dia 7. Será que o que tá faltando aí, Cristiano? Que dá pra gente organizar esse horário aí. E esse semestre, só uma coisa, esse semestre ainda foi assim, mas foi o máximo que eu consegui me organizar com relação aos horários. Semestre passado tinha dias que eu ia virada para a universidade. Era bem mais complicado. Mas isso é história de empreendedor e de empreendedora, né? Eu tiro por mim, conheço muitas pessoas assim, principalmente no início, né? Até a hora em que pode contratar alguém. Eu ia falar isso agora e eu pensei no Gabriel. E aí? Será que o Gabriel... Não poderia ser o primeiro Será que o contratado? Gabriel não podia ser? Gabriel, fala assim, Gabriel, mexe aqui pra mim só um Prejuízos. instantinho. Vou ali dormir só 3 horas e já volto. Ia voltar com a panela pela metade. Aí é a questão também de passar adiante um pouco do conhecimento. Com certeza. Né? Porque senão você acaba se tornando e se treinando como uma empreendedora controladora. Com certeza. E aí pode ser difícil para você expandir seu negócio, não é? Inclusive, eu já estava aqui, eu estava escutando no outro bloco, eu disse assim, eu já tenho uma ideia aqui. Né? Ela falou de Páscoa. E vai chegando no final do ano, uma coisa que, por exemplo, microempreendedores, empresários individuais que querem agradar os seus clientes fazem são encomendas. E eu sempre falo para as pessoas assim, então dê de presente doces para os seus clientes, não é? Para os seus clientes corporativos, os clientes individuais. E é claro que tem um tempo curto ali, precisa ser ágil, Com certeza. mas que funciona bastante. Principalmente porque o cliente, ele quer... o sabor traz uma memória afetiva Com também. certeza. Olha Você que trabalha fantástico. com memória afetiva, Com certeza. né? Aí pode diversificar o produto fazendo um diet. Pra aquela Olha, pessoa que não sem pode usar o lactose, aço, que me pedem sem sempre. lactose, faz um fit, faz um de chuchu. Já virou Bela Gil o negócio. Pois é. Mas isso é muito legal, gente. Olha só, você sabia que não é preciso ser dono de empresa para ter uma atitude empreendedora? Olha, minha gente, de acordo com o Instituto Brasileiro de Coaching, a atitude empreendedora é um comportamento visionário típico de pessoas que assumem riscos e responsabilidades dentro da empresa. Este profissional não consegue ficar parado à espera de uma oportunidade, preferindo criar suas chances e desenvolver melhores habilidades para se destacar no mercado. Cristiano, todo e qualquer profissional pode desenvolver uma atitude empreendedora, então? Sim, sim. Desde empreender na própria carreira, né, tem pessoas que trabalham em empresas, instituições, enfim, e empreendem na própria carreira trabalhando para alguma empresa. De que maneira? Investindo em novas formações profissionais, no desenvolvimento de novas habilidades e acaba crescendo e expandindo a carreira, não é? Existem aqueles empreendedores que realmente que quer montar o seu negócio,
não é? Mas eu digo que empreender é mais do que montar o negócio, é ter uma ideia e colocá-la em prática, e ter paixão por aquilo. Não é? E ter uma coisa que você falou muito bem durante o programa é resiliência. É algo importante porque nem sempre a gente tem os imprevistos nossos e dos negócios, mas também tem os imprevistos que são de fatores externos. Lógico, aqueles que somos você não tem movimento, controle, né? Exatamente. Então é preciso você ter esse espírito de resiliência também, mas ter uma atitude inovadora, de visionário, de visionária, para poder continuar conquistando espaços. Maravilha. Aí sabe o que a gente fez aqui? É o nosso momento do quiz. Vocês estavam com saudade de quiz? Eu nunca mais fiz o quiz. O quiz é o seguinte, é um joguinho. A gente separou 10 dicas de como ser um empreendedor de sucesso. Eu vou falar a dica para a Yasmin. A Yasmin vai dizer assim, olha, eu me enquadro nessa, eu consigo muito, ó, essa eu já não consigo tanto. E o Cristiano vai falar a importância disso e falar mais sobre essa dica. Combinado? E você aí em casa vai pensando aí, se você se encaixa, se não encaixa, como é que é, e fica atento às dicas aqui do Cristiano. Tudo pronto? Todo mundo entendido? Vamos começar nosso quiz? Então vamos lá. Primeira questão para você ser um empreendedor de sucesso. Tenha iniciativa. Saia da zona de conforto. Seja proativo e coloque suas ideias em prática com criatividade. Sim, sem dúvidas. Sem dúvida. Sem você se dúvidas. considera uma pessoa criativa? Eu sou com bastante iniciativa? criativa, sou. Eu tento me esforçar ao máximo porque eu acho que criatividade é uma coisa também de momento, né? Não é uma coisa assim constante. Nem sempre você está com ideias boas, mas eu tento sempre inovar como posso. Cristiano, você acha que tem como a gente, não é manipular, mas motivar nossa criatividade? Tem. Eu acredito que cada pessoa tem um gatilho para a criatividade. O importante é a gente entra para o autoconhecimento, é entender quais são os meus gatilhos que acionam criatividade, não é? O meu, por exemplo, eu assisto muito filme, muitas séries, leio bastante livro. O meu é tomar banho. E aquilo cria insights. Nossa, eu salvo o mundo, eu descobri Exato. a cura da AIDS, já fiz tanta coisa naquele banho. Quando eu saio, às vezes eu esqueço algumas coisas, mas eu saio às vezes para gravar áudio de matéria, tudo, Sim. porque veio aquilo O insight. Insight no banho. Meu banho é uma loucura. Então vamos lá. Segunda questão. Esteja sempre atualizado. Esteja sempre por dentro das tendências do mercado e dessa maneira será muito mais fácil entender o perfil do seu cliente, enxergar e prever oportunidades de negócio. Eu acho que isso é muito importante. Porque... Você se enquadra nisso? Sim. Você fica atenta Acredito que nisso? fico bastante atenta. Eu acho que vai muito... Um puxa o outro, na verdade, né? Essa questão de inovar com a criatividade. Porque se você está por dentro do que está acontecendo nesse meio, eu acho que doce é uma coisa que todo mundo faz, né? Todo mundo pode fazer. Pois é. Mas você precisa ter algo que te diferencie de todos os outros, né? Cristiano, essa atualização nesse mundo que a gente vive, de informação dinâmica, de tudo, é importantíssimo, né? Sim, importantíssimo. Aí eu volto para a quarta revolução industrial. E você tem isso à mãos hoje, não é? Isso. E saber como gerenciar isso. Exatamente. Porque isso vem a favor da atitude empreendedora do próprio negócio. Mas uma coisa importante que eu gosto de falar nesses casos para conduzir o negócio, primeiro, saber o que é que tem que deixar de fazer. Parar de fazer porque não dá dando certo. Não dá murro em ponta de faca. O outro é fazer menos. Entender o que é que você tem que fazer menos, que você sabe que tem que mudar. Isso Já vai está, mais da né? observação do cenário, Perfeito. realmente. Né? O outro é continuar fazendo. Bom, isso daqui está dando certo, eu vou continuar fazendo. O outro é aquilo que você sabe que você tem que fazer mais para melhorar. Exato. E a outra coisa é aquilo que você ainda não fez, que você tem que começar a fazer, que você sabe que vai impactar no seu negócio de uma maneira inovadora. Maravilha. Terceira questão. Ofereça um produto ou serviço de qualidade, seja sempre verdadeiro, cumpra tudo o que prometer e supere as expectativas do cliente. Sim. Sim? Sim. Cristiano, qual é o grau de importância disso? Isso é bastante importante porque o cliente, cada vez mais, ele fica esperando por novidade, não é? A gente adora doce. Mas, por exemplo, a gente fica querendo uma variedade, Com certeza. não é? Tem gente que gosta muito de algo adocicado, mas tem aqueles que gostam com chocolate amargo, não é? Então, você precisa entender como é que funciona seu público. não é? Maravilha.
Não tenha medo de arriscar. Arrisque de maneira consciente. Não comprometa a saúde financeira da empresa. Separe uma parte do seu dinheiro para investir e somente corra riscos calculados. Você faz isso? Faço. Ou é aquela que vai arriscar tudo? Não. Meu controle, na verdade, maior vem de Gabriel. Gabriel dá tchau assim, Que gente. pega no meu pé. Não, mas é porque, assim, de verdade, no início, eu me perdi um pouco nessa questão do controle do dinheiro. Então, assim, tem muito isso de você separar uma parte, porque todo mês eu preciso repor o que está faltando para poder reinvestir e dar exato. continuidade às vendas. Então, eu acho que é importante e agora eu estou começando a ter um maior controle nisso daí, sabe? Porque antes eu ficava meio... assim, não tinha noção de quanto entrava, quanto saía. Eu acho que isso atrapalha bastante, né? Isso é importantíssimo, né, Cristiano? Isso é. É porque o que dá para perceber é que as meninas têm um perfil bastante criativo. Não necessariamente de gerenciar o dinheiro, embora a gente precise, como empreendedor, saber o mínimo. Mas, na verdade, quando você encontra uma boa parceria, você consegue empreender na criatividade, colocar a mão na massa, arriscar mais, porque é muito importante arriscar para conseguir bons resultados. Mas tem esse outro lado que entra todo na questão do planejamento. Com certeza. Perfeito. Quinto, seja persistente. Nem sempre os negócios engrenam de primeira. Tenha perseverança. Isso com certeza. É aquilo que o Cristiano falou também, Exato. que é Com importante. certeza. Antes de comentar, eu vou juntar logo com a segunda, que a gente comenta Certo. junto. Joia. Que acho que eles se combinam. Seja determinado, comprometido e seja objetivo. Estabeleça tarefas objetivas para evitar procrastinação. Com certeza. Eu sou muito organizada com relação aos meus horários. Então, eu meio que surto se algo sai como não era planejado, sabe? Eu tenho muito isso assim. Só que essa dificuldade que eu tinha com os horários no semestre passado, eu consegui, por isso que eu falei que melhorou um pouco nesse, porque eu estabeleci, por exemplo, no semestre passado eu levava brownie quase todos os dias. E eu virava à noite, eu não tinha controle, e é uma coisa que você tem que estar fazendo no máximo na véspera. Não dá para você fazer com muita antecedência, como os brigadeiros, né? Que dá para armazenar por mais tempo. Mas esse semestre eu consegui me organizar mais. Então, assim, as segundas, quartas e sextas são os únicos dias hoje que eu levo brownie. Apesar da demanda ser muito grande, eu não consigo suprir. Então, eu acho que, assim, é ser verdadeira, né? E dizer... Mas é estratégico também. Com certeza, porque sente falta nas terças e quintas e me procuram. Pois é. Quer ver outra, gente? Crie metas e acompanhe o seu desempenho. Estabeleça prazos e metas. Você faz isso? Faço como posso. Por conta da faculdade, às vezes isso me atrapalha um Oi? pouquinho. Faz como pode. É. Cristiano. Na verdade, assim, entra na questão do gerenciamento. É importante a gente ter metas e objetivo. Eu sempre digo que metas são pequenos objetivos que vai levar àquele maior, não é? E é claro que você precisa fazer os ajustes, entender quanto tempo eu preciso para completar aquela meta e a segunda, até chegar lá no objetivo. Agora, também sem se martirizar e se cobrar tanto, não é? Estamos acabando já. Oitava, tenha autoconfiança. Você é o seu chefe. Se prepare e tome as decisões que você confia. Você sente que Eu sou. Sou bastante decidida, assim. Principalmente com relação aos doces, assim, em tudo na minha vida. Mas é uma empreendedora nata. Ué, impressionante. Autoconfiança é muito importante. Nona, tenha uma boa rede de contatos. Tenha por perto pessoas que possam te ajudar. Uma visão externa é sempre bem-vinda. Com certeza. Ei, Gabriel! Inclusive, fazer um agradecimento ao pessoal de fonoaudiologia, que eles me deram esse apoio, né, no início da faculdade, porque acho que, assim, para você fazer seu público, você precisa de uma quantidade pequena que acredite ali. Porque se você chega com uma coisa nova, você não vai ter público naquele local. Para você fazer seu público, tem que ser aos poucos, né? E eles me incentivaram bastante, me incentivam até hoje. E para finalizar, seja resiliente e otimista. Encare os erros como uma oportunidade de aprender, pensar positivamente, relaxa a mente e facilita os fluxos de ideias. Você faz isso também? Faço também. Acho que crítica é necessário. Se você vê que é no intuito de melhorar. Acho que o feedback é necessário para qualquer negócio, né? Cristiano, já estamos chegando no finalzinho do programa. Eu ainda quero ter tempo de comer o brigadeiro. Eu tô ficando... Eu quero. Se a gente tivesse que dar a principal dica, assim, para ser um empreendedor de sucesso, para driblar essa crise, qual seria? É pesquisar, estudar primeiro, antes de aplicar o dinheiro num negócio.
Isso é muito importante. Maravilha. Yasmin, qual é uma frase de incentivo para quem está igual a você, assim, começando um negócio? Acho que é clichê mesmo, não desistam de seus sonhos. Vão atrás, que eu acho que quando você acredita, as coisas tendem a dar certo. Também acho. E eu não vou desistir dos brigadeiros. Produção, por gentileza, nossos brigadeiros, que a gente Finalmente. vai provar. Finalmente. Finalmente. Eu vou Esses são os queridinhos. Os queridinhos. Que são... qual é? Ninho com Nutella e tradicional. Uau! Gente, close aqui, Ninho por com Nutella e favor. tradicional. Isso. Eu, como uma anfitriã super educada, vou dar o primeiro para Cristiano. Pode escolher 2. Sem problema. Pode escolher 2. Sair do jejum do Aqui, doce. E às vezes você pode Isso. comer também. Pronto. Você gosta mais de Olha. qual? Eu gosto mais desse. Do ninho com... Pode pegar Não mais sou um. fã da Nutella, mas eu prefiro esse por conta da massa mesmo, do brigadeiro. Bom, esse resto aqui fica para a minha pessoa. Gente, vou apoiar aqui. Vou agradecer a presença. Muitíssimo obrigada, Cristiano, mais uma vez. Maravilhoso. Muito obrigada, Yasmin, Obrigada a maravilhosa. Muito obrigada pela sua audiência. Ó, observe. Observe. Eu vou no tradicional, no brigadeirinho aqui. Brigadeiro pelo mundo. Tá uma delícia mesmo. Gente, Muito. não vou nem fechar. Não tem nem como terminar o programa. Até o próximo ponto de vista.